Iniciamos o nosso estudo de hoje, rogando a Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, que a partir deste momento, onde houver erro, que eu possa levar à verdade, e onde houver dúvidas, que eu possa levar à fé. O estudo da noite de hoje trouxe para mim mais alegrias em relação às descobertas que fazemos sobre o codificador. Ao estudá-lo, a pedido da nossa casa para substituir a nossa irmã Socorro, a gente descobriu por mais uma vez a grande inteligência que é o senhor Allan Kardec. Foi através desse estudo que a gente descobriu a capacidade de síntese e a capacidade também de clareza que tem Allan Kardec em relação a tudo que se diz respeito à sua obra. Nosso carinho, consideração e o maior respeito a esse espírito venerável que deu para nós uma contribuição cristã, na qual a gente tem um entendimento que, com certeza, sem ele, ficaria um tanto mais difícil. Pois a doutrina espírita é isso. É essa revelação que traz para a gente a clareza a respeito de tudo que Jesus trouxe e oferece para nós. A gente passou aqui durante algumas semanas estudando a respeito do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata dos fenômenos de emancipação da alma. Aí a gente viu, nos diferentes sábados que a gente frequenta a nossa casa, temas como o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, a transmissão oculta do pensamento, a letargia, a catalepsia, mortes aparentes. E aí, os últimos temas que a gente estudou, que a gente viu, foi sonambulismo, êxtase e dupla vista. E Allan Kardec, ele, ao final do capítulo, considerou que era interessante fazer também algumas considerações teóricas a respeito desse assunto. Então, ele fez um resumo teórico a respeito do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Esse resumo teórico traz para nós uma compreensão mais apurada de tudo que a gente viu aqui também no transcorrer dessas semanas passadas. E a gente, utilizando um pouquinho da didática de Kardec, a gente tão simplesmente pegou esse resumo teórico que Kardec oferece para a gente em um Livro dos Espíritos, destrinchou ele em algumas partes mais relevantes para nós, para que a gente pudesse ter, num período aí de menos de uma hora, uma ideia do que quis trazer Allan Kardec para a gente a respeito desses temas, que são bem curiosos, né? Sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, antes de a gente começar a falar a respeito dos conteúdos, né, que Kardec trouxe, a gente vai tecer alguns comentários a respeito dos fenômenos de emancipação da alma. A emancipação da alma é o estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito, né? E entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo natural e provocado e do êxtase. Então, assim, todos nós experimentamos o fenômeno de emancipação de nossos espíritos, de nossas almas, todo dia. Toda vez que a gente dorme, ou até mesmo a gente cochila, o nosso espírito se desprende e vai experienciar em outros orbes, em outras dimensões, experimentar aquilo que precisa para o seu aprimoramento espiritual. Então, é muito comum, por exemplo, a gente se deparar, às vezes,
com pessoas estranhas a nós ou no mundo dos sonhos, ou até mesmo pessoas desencarnadas que compartilharam com nós de uma existência. Isso é um fenômeno de emancipação da alma. Eu já tive a alegria de, por várias vezes, inclusive recentemente, me encontrar, embora eu não estivesse consciente, gostaria muito, de me encontrar com minha mãe, que desencarnou alguns anos atrás. E, em um momento no nosso sonho, a gente estava fazendo algum tipo de trabalho em um local especial, não reconhecia aquele local, parecia uma escola, né? E foi uma experiência bem curiosa, bem interessante. Bom, sobre o sonambulismo. Sonambulismo vem do latim sonus, que é o sono, e o ambulare, que significa andar ou passear. É um estado de emancipação da alma mais completo do que o do sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, as suas faculdades de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode até agir sob o impulso da vontade da alma. Então, no estado sonambúlico, o espírito está vivenciando aquilo no local onde ele se encontra. O espírito pode ou não ter consciência do que está se passando. Mas ele está deslocado do seu corpo e tendo aquelas experiências, nas quais ele pode, inclusive, relatar essas experiências. Quem tem algum parente, alguém na família sonambúlico e já viu em alguma vez o seu parente nesse estado, dá para perceber que ele está vivenciando coisas estranhas àquele momento que está sendo vivenciado enquanto espírito encarnado. Eu, certa feita, dormindo na casa de meus pais, não faz muito tempo isso não, tomei o maior susto porque meu irmão, um irmão mais novo que eu tenho, um irmão do coração, ele levantou-se de súbito, ele é policial militar, a profissão dele, ele levantou-se de súbito da cama, falando coisas estranhas e correu para o corredor. Foi aí que um outro irmão que eu tenho, eu penso como eu tenho um irmão, tenho 7 irmãos. Foi aí que um dos outros meus irmãos chegou até ele, segurou ele e com muita tranquilidade e com muita calma fez ele voltar para a cama. Meu pai, posteriormente, veio me dizer que esse meu irmão, ele já teve que levantar-se e pegar ele na porta, porque ele estava tentando abrir a porta, ele ia sair. E ele estava em estado sonambúlico, falando coisas que não eram condizentes com a realidade do que a gente vinha falando. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, isso é uma observação. O esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Então, assim, no outro dia eu perguntei, tu sabes que tu levantou ontem correndo, fosse em direção ao corredor, falando umas coisas estranhas? Tipo assim, a gente precisa ver isso, a gente precisa pegar ele. Eu disse, não, isso não me aconteceu, não. Isso aconteceu sim. Eu estava dormindo, eu dormi a noite toda, dormi bem que só. Mas aconteceu. Você está me chamando de mentiroso, me respeita que eu sou seu irmão mais velho. Aí ele disse, não é a primeira vez que me falam isso. Mas eu não acredito, não. Eu não me lembro de nada. Eu digo, beleza. Ainda bem que hoje ele está casado com uma psicóloga. A segunda vista. Efeito da emancipação da alma que se manifesta em estado de vigília. Olha, em estado de vigília. Faculdade de ver as coisas ausentes como se estivessem presentes. Os que são dotados dessa faculdade não veem pelos olhos, mas pela alma, que parece a imagem dos objetos em qualquer parte para onde se transporte e como que por uma espécie de miragem. Essa faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem, malgrado seu, ela lhes parece um efeito natural e produz aquilo que se chama
visões. Há uns anos atrás, eu precisei fazer uma consulta não espiritual para um irmão desencarnado, mas para um irmão encarnado. E conversei com Dona Sônia, porque eu estava constantemente, ao fechar meus olhos, tendo visões. E, inclusive, uma dessas visões que eu tive foi uma visão muito trágica, na qual eu vi um carro ali na Avenida Recife, para quem conhece a Avenida Recife, atropelar uma criança. E foi essa visão que me angustiou, porque as outras até então eu não tinha tido nenhum tipo de visão que me atormentasse ou que me deixasse preocupado, né? Algumas dessas visões aconteceram entre o estado de vigília e o estado de sono. Eu não me lembro muito bem, mas infelizmente a que mais me marcou foi essa que eu vi a criança sendo atropelada. E Dona Sônia me disse, vamos continuar observando. Se você continuar tendo essas visões, você me diz que aí a gente pode fazer uma orientação espiritual. Mas elas cessaram e nunca mais eu tive nenhum tipo de visão, não. Êxtase. Êxtase vem do grego chamado ekstasis, transbordamento do espírito do verbo existeme, ferir a admiração, paroxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, senão por frágeis laços, que procura romper. Pertence mais ao mundo dos espíritos que entrevê do que ao mundo material. Aí eu encontrei, ele ainda completa assim, por vezes o êxtase é natural e espontâneo, também pode ser provocado pela ação magnética e neste caso é um grau superior do sonambulismo. Aí a gente procurou na literatura religiosa, né? Alguns casos, a gente tem alguns casos de êxtase, e uma coisa que eu não sabia, curiosa, a gente terminou descobrindo, é que Francisco de Assis, muitas vezes ele estava em prece, digamos assim, caminhando, contemplando a natureza, e ele entrava em prece. Ele entrava muitas vezes no estado de êxtase tão profundo, que mesmo acompanhando as pessoas em direção aonde ele estava, ele não percebia que muita gente queria tocá-lo e tocavam ele. Muita gente chegava até a apertar ele e ele não percebia. Tal o estado de êxtase que ele estava naquele momento em prece e em oração. Esse relato eu encontrei em um site da Igreja Católica, falando dos diversos estados de êxtase que aconteceram com determinadas pessoas, né? Pronto, então agora a gente vai tecer os devidos comentários a respeito do sonambulismo. O sonambulismo, nas considerações que Kardec fez no Livro dos Espíritos, ele precisou assim, se debruçar um pouco mais a respeito do assunto, né? O sonambulismo tem muita coisa, é muito ligado à questão do sono também, e nesses vários aspectos que Kardec trouxe para a gente vai ter, né, pontear algumas dessas considerações e lembrar ou relembrar tudo aquilo que já foi dito para nós durante as exposições que já se passaram. Então, assim, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra descoberta. Aí tem um complemento de Kardec muito interessante a respeito dessas considerações. Ele diz assim, quando a ciência o tomar o sonambulismo para si, admitindo que ele existe, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Porque o que é que acontece? Àquela época, quando se começou a estudar mais a respeito do sonambulismo, muitas pessoas se utilizaram de má fé da prática do sonambulismo ou das investigações sobre sonambúlicos para adquirir vantagens. Vantagens em relação, inclusive,
econômicas, né? Se utilizando muitas vezes de pessoas sonâmbulas para retratar ou enganar outras pessoas. E o que Kardec diz aqui é que quando a psicologia realmente começar a investigar melhor o fenômeno do sonambulismo, com mais critério científico, aí os charlatães vão abandonar a causa, vão deixar de lado, porque vão ver que existirão provas comprobatórias. Opa, voltei. O sonambulismo, ele tem uma relação muito estreita com a clarividência. Isso a gente viu aqui, né, nos estudos passados. E Kardec faz uma observação em relação a isso, quando ele diz assim, ó, a causa da clarividência, tanto no sonambulismo magnético como no natural, é a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e cujos limites são os mesmos da própria alma. O sonâmbulo vê todos os lugares aonde sua alma possa se transportar, seja qual for a distância. Então, assim, o sonambulismo ele pode ser natural, a pessoa vai dormir e de repente entra em estado sonambúlico, mas ele também pode ser provocado pelo magnetismo. Né? Às vezes, até mesmo numa sessão de passe, a pessoa pode entrar em estado sonambúlico. Pode acontecer. Né? Então, assim, é a oportunidade, às vezes, que a alma tem, que o espírito tem, de se afastar do corpo e experimentar em outras dimensões experiências que quem é dessa dimensão não está vivendo, não está experimentando, não está percebendo. É o caso do meu irmão, quando eu conversei com vocês, falei para vocês da história do meu irmão. Pena que ele não lembre. O estado sonambúlico pode trazer a pessoa que experimenta as experiências, ele pode trazer as lembranças e ele pode até conscientemente, né, lembrar de tudo o que se passou enquanto o seu espírito estava afastado do corpo. Mas isso não é muito comum, segundo a própria doutrina espírita nos esclarece. Aí, ó, ainda sobre a importância da clarividência para o estado de sonambulismo, diz assim, ó, na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que está seu corpo, e sim como por um efeito telescópico. É como se você estivesse vivenciando, olhando à distância algo que está acontecendo. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, visto que sua alma lá está em realidade. É por isso que seu corpo fica como se estivesse aniquilado e parece privado de sensações, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Então, assim, é por isso que existe uma orientação para que, se você estiver se deparando com alguém em estado sonambúlico, tenha muito cuidado com a forma como você vai reconduzi-lo para a cama, ou com a forma com a qual você vai interferir para que ele não se machuque, ele não sofra nenhum acidente, por exemplo. Né? É essa orientação que Kardec dá aqui, nesse pequeno trecho que ele fala, né, a respeito desse fenômeno do sonambulismo. Bom, Kardec fala também a respeito da visão da alma no sonambulismo. Isso é uma coisa bem curiosa que foi dito aqui também para a gente nas aulas passadas, gente. O órgão da visão na alma ou espírito não é circunscrito e não tem um lugar determinado, como no corpo físico, o que explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. A vista não tem sede própria. Então, assim, se eu me desprendo aqui em estado sonambúlico e eu estou em condições de narrar o que está se passando comigo em determinado momento, eu não estou vendo com a minha visão material, não é com os olhos que eu estou vendo. O que Kardec explica aqui para a gente, através
de muitos questionamentos que foram feitos a diversos espíritos, é que o espírito ele vê como um todo. É como se você estivesse vivenciando, experimentando aquela situação, mas que você tivesse a percepção extrasensorial de tudo que se passa. Você está enxergando com o espírito e não com os olhos. É como se o espírito se apercebesse de tudo que está em seu derredor. E isso, em estado sonambúlico, é muito mais aguçado. Então, o espírito, quando está em estado sonambúlico, ele está presenciando ou vivenciando coisas que ele vê de forma muito mais clara e nítida do que se ele tivesse em um estado que não fosse o sonambúlico. Um estado, por exemplo, de dupla vista, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Aí, assim, existe algum limite para essa lucidez sonambúlica? Já pensou? O sonâmbulo, de repente, está enfrentando uma situação qualquer, vivenciando uma situação qualquer que venha a comprometer ou dar a outras pessoas, a uma família ou alguém, né? Trazer para essas pessoas algum tipo de incômodo. O sonâmbulo, ele pode ser uma pessoa de bem, mas também pode ser uma pessoa comum, como qualquer uma outra, cheia de interesses. Olha o que Kardec diz sobre isso. Ó. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Tem limites. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades e conhecimentos de acordo com o grau de perfeição que atingiu e mais ainda por estar ligado à matéria da qual sofre influência. Então, assim, nós temos um corpo carnal e temos um corpo espiritual. Esse corpo é um ligado ao outro e um influencia o outro. A nossa elevação moral, tudo que a gente conquistou de virtudes ou tudo que a gente carrega de conhecimentos também influenciam no nosso comportamento enquanto espíritos desligados do corpo, da matéria. É por isso que Kardec disse também que tem limites, né? Por causa disso, é que a clarevidência sonambúlica não é comum, nem infalível. Muito menos se pode contar com sua infabilidade, quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza e quanto mais se faz dela objeto de curiosidade e experimentação. Então, assim, será que o que eu estou vivenciando no plano físico, enquanto um espírito encarnado no estado de sonambulismo, será que o que eu estou vivenciando pode ou não, ou deve, ou vai comprometer a mim, ou alguém que eu conheça, ou alguém em meu derredor? Como é que eu, enquanto espírito encarnado, dependendo das minhas condições morais, vou saber aplicar o filtro necessário para que eu me utilize bem dessa fenomenologia, ou que eu me utilize bem desses recursos em prol da ação no bem? Então, a espiritualidade também toma conta disso, para que a gente, no estado sonambúlico, não venha a se comprometer ainda mais moralmente. Tem uma história que é extraída do Livro dos Médiuns, que é bastante curiosa. É de um menino de 14 a 15 anos. Eu contei essa história aqui quando a gente falou sobre, acho que foi sobre o sonambulismo. É um menino de 14 ou 15 anos, que ele nem era uma pessoa tão culta, só que ele, quando entrava em estado sonambúlico, ele se tornava um verdadeiro médico, um verdadeiro doutor. Ele enxergava nas pessoas o mal que estava nelas, o mal orgânico, físico-orgânico. E ele dizia, tal pessoa está com tal doença nesse órgão e vai precisar se melhorar.
Mas tinha um outro fenômeno que ocorria sobre esse jovem, muito curioso, que era o fenômeno da mediunidade. Aproximava-se dele sempre um médico que dava a receita para que ele entregasse a receita para o paciente, para aquela pessoa que estava com algum problema, doente. E certa feita, num desses estados sonambúlicos que o garoto estava, com a equipe de estudiosos, Kardec e equipe de estudiosos, ele acusou um problema orgânico numa pessoa. Aí a pessoa que estava dirigindo a investigação sobre o estado sonambúlico dele disse assim: mas isso só não basta. Não basta só você me dizer que ele está com um problema em tal órgão, não. Cadê o remédio? É preciso que passe o remédio para ele também. Para surpresa geral de todos, ele respondeu assim: não posso. Porque o mentor que me acompanha e que passa as receitas médicas não está comigo agora. Então, assim, era uma pessoa, um jovem, 14, 15 anos de idade, que entrava em estado sonambúlico, enxergava nas pessoas o mal que as acometia, e aí, então, através da aproximação de um benfeitor espiritual, um médico, esse benfeitor passava para ele a receita, ele passava a receita para as pessoas e as pessoas se curavam através dessas receitas que eram passadas para ele. Do mesmo jeito que a gente cita esse exemplo extraído do livro dos médiuns, imagine se esse menino fosse um rapaz de má índole, um enganador, que começasse a inventar histórias em relação assim, não, ele está com dor de cabeça, passa para ele um remédio para o fígado, por exemplo. Né? Então, assim, dependendo também da situação do espírito, da moralidade espiritual, o sonambulismo, ele pode ser utilizado, sim, de forma criteriosa ou não, tanto para o bem como para o mal. Depende muito das pessoas que estão envolvidas no processo. Tanto o médium, o sonâmbulo, como as pessoas que estão ali em seu derredor. E o perispírito, em relação ao sonambulismo, ele tem um papel assim bem interessante, bem preponderante. Diz lá Kardec, no estado de desprendimento em que se encontra, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão para o pensamento como fio na eletricidade. Então, assim, a gente sabe, a gente já ouviu falar, que a comunicação espiritual que estabelecemos com espíritos desencarnados, ela é feita através do pensamento. É feita através de ondas eletromagnéticas que se comunicam a mente de um com a mente do outro, a mente do ser encarnado com a mente do ser desencarnado. O que acontecia com esse jovem de 15 anos que aplicava as receitas é que ele entrava em comunicação mentoespiritual com o médico e esse médico aviava as receitas para ele. E ele entregava as receitas às pessoas. Tanto o rapaz tinha boa índole, como o benfeitor amigo espiritual, o mentor, o médico também, era uma pessoa de bem, que influenciava o menino a ter atitudes honestas, positivas, de bem, para auxiliar os outros. Então, o perispírito, que estabelece, que ajuda a estabelecer essa conexão que a gente tem uns com os outros de forma mental, ele é esse agente principal, preponderante, importante nas comunicações mediúnicas. Tenho certeza que as nossas comunicações espirituais, que nós estabelecemos às vezes em momentos de prece, rogando a Deus em nome de Jesus, que ampare seu filho, sua filha, um irmão, um amigo, um parente qualquer, um desconhecido, quando ela é feita
com a sinceridade necessária, os benfeitores amigos espirituais se utilizam dessa prece, desse pedido, dessa rogativa, para encaminhar àquela pessoa aquilo que ela precisa. Nenhuma prece fica sem ser ouvida, não. E ela é muito bem direcionada pelos nossos amigos benfeitores espirituais, sim. E o perispírito, ele tem uma importância fundamental nessas questões que nós temos uns com os outros. É através dele que se canaliza todas as energias telepáticas para que a gente possa se comunicar com os outros da forma mais sutil possível ainda para a gente. Porque chegará o tempo em que nós nos comunicaremos sem precisarmos abrir a boca. A gente só em olhar para o outro vai saber o que o outro está pensando, o que ele está querendo, e haver, inclusive, muitas comunicações de nós uns com os outros. Isso é coisa incomum do outro mundo? Não. Porque muitos de nós aqui, sejam encarnados ou desencarnados, já devem ter experimentado esse tipo de coisa. Das formas mais simples ou das formas mais sutis possível. Nós temos um amigo de infância que em determinado momento da adolescência, ele adolescente, eu também, acontecia uma coisa muito curiosa entre nós. A gente conseguia se comunicar telepaticamente em determinados momentos. Tanto que algumas vezes ele chegava lá na minha casa e dizia assim, diz, o que é que tu quer falar comigo? E eu ficava estranhando. Como é que você sabe que eu queria falar para você? Eu nem liguei para você. Tinha telefone, já existia telefone nessa época, embora eu seja bem velhinho. Eu não liguei para você, não chamei você. Chamou não, mas você está querendo falar alguma coisa comigo, não está? Eu digo, não é danado, quero. Estou mesmo querendo falar contigo. De outra vez, fui eu que senti que tinha alguma coisa que ele queria me falar. E fui até a casa dele. Ele morava numa rua, ele na outra. E cheguei na casa dele, quando bati, ele disse, rapaz, eu estava querendo falar contigo, eu ia ligar para tu agora. Depois, então, fale porque eu estou aqui. Eu achei que você estava mesmo querendo falar comigo. Bobagem, coisa de adolescente, era disco novo que tinha saído das bandas que a gente curtia. Mas existia, talvez, o desejo muito grande de ver o amigo, impulsionava nele esse impulso eletromagnético que atingia ele lá, e fazia ele perceber, ele sentir de que alguém estava querendo falar com ele, que esse alguém era eu. Hoje eu tenho essa compreensão. Por quê? Porque essa doutrina maravilhosa explica para a gente, de forma muito simples e natural, que isso é possível. Né? É por isso que a gente está aqui. Na casa de Francisco de Assis, uma casa direcionada para as revelações cristãs à luz dessa doutrina, nos instruindo cada vez mais. Porque, olha, gente, tudo isso que a gente está aprendendo aqui serve e vai servir muito para que a gente tire de nossas mentes, daqui para frente, a ideia do maravilhoso, do extraordinário. Que a gente passe a entender as coisas de forma mais natural e possível. É isso que Kardec, através dos estudos que fez, da entrega que fez para nós, oferece para a gente. Pessoas mais centradas em relação aos mais diferentes aspectos da vida. Pessoas mais cuidadosas em relação a tudo que vê ou que ouve. Com poder de crítica muito mais aguçado, porque a doutrina espírita também é ciência. E a ciência colabora conosco, com todos nós, para uma compreensão melhor a respeito de tudo nessa vida. Aí, Kardec, mais adiante, vem falar um pouquinho a respeito de sonambulismo e suscetibilidade. Vê. Estão vendo aí a plantinha de Dionéia se fechando quando a gente toca nela? Pronto. Sobre isso, Kardec disse assim, ó. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o efeito do contato da mão sobre a planta sensitiva. É por isso que eu disse a vocês agora há pouco,
quando você se deparar com uma pessoa em estado sonambúlico, tenha muito cuidado no trato que você vai ter com ela. E pessoas antipáticas que ele fala aí, não são pessoas antipáticas só porque são chatas, não. São pessoas que têm, por exemplo, antipatia ao sonâmbulo, antipatia às ideias relacionadas à espiritualidade, ao espiritismo, ao próprio sonambulismo, de achar que aquilo ali é uma invencionice, que o cara está atuando como ator, quando na verdade ele está em estado sonambúlico, sim. Então, assim, cuidado, né? Porque, assim, o espírito em estado sonambúlico, ou em estado de êxtase, a gente vai ver também, ele é muito suscetível às pessoas que estão em seu derredor. E você pode trazer algum tipo de incômodo, de transtorno à pessoa, dependendo da forma como você lida com a situação e vai acordar essa pessoa do estado sonambúlico. É muito parecido também com os médiuns. Está lá o médium, dando uma comunicação, uma passividade qualquer, e você bruscamente toca nele, ou você bruscamente sacode ele. Você pode provocar no médium um problema sério que pode até agravar, ele pode ter até problemas de ordem psicofísicas. Agora eu vou contar para vocês um ocorrido em uma reunião mediúnica há uns anos atrás, que me deixou em situação quase de pânico. Ainda bem que a médium não viu. A gente estava na reunião, eu sou aplicador de passe na nossa reunião, e creiam, uma barata resolveu passear em cima da mesa. E a médium estava dando sua comunicação. Essa barata voadora resolveu pousar no ombro da médium que estava em comunicação. Ainda bem que a médium era uma pessoa muito educada e controlada. Ela conseguiu controlar isso, não sei como. Eu pedi muito a Deus que eu tivesse uma atitude que pudesse ajudá-la. E instintivamente eu consegui dar um peteleco na barata, que caiu na mesa e imediatamente também, sem fazer barulho, viu, gente? O mais importante, eu acho que a ajuda da espiritualidade foi grande. Eu consegui, com um tapa, tirar a barata de cima da mesa. O esclarecedor que estava vendo tudo acontecer, eu acho que ele estava lá apavorado, assim, meu Deus, e agora? E escutando o que o Espírito estava dizendo. Bom, ao final da reunião, a gente foi conversar com a médium a respeito do ocorrido. Para ela não achar que era mentira minha a história, sabe o que foi que aconteceu? Ela disse que sentiu o cheiro. A barata não tem aquele cheiro ruinzinho, né? Cheiro meio esquisito. Ela disse para mim, eu senti o cheiro, Max. Era uma barata, eu digo, era. Ela pousou no seu ombro, eu dei o peteleco, ela caiu em cima da mesa, eu joguei ela da mesa para o chão. Isso prova para você que eu não estou mentindo, né? Não, é sério, Max, eu senti o cheiro da barata. Então, imagina vocês se eu fosse causar um alarde ali por conta daquela baratinha no ombro da médium. E dependendo também do estado de asco que ela tivesse sobre a barata, aí ela ia ficar traumatizada. Acontece. Não é muito comum, mas acontece, né? Serviu muito de lição para mim, acho que para a médium também, né, médium? E foi ótimo. Mas foi uma lição para mim maravilhosa e que corrobora com tudo isso que eu estou vendo aqui que Kardec disse. Está todo mundo procurando a médium, ó. Mas eu não digo quem foi. Digo não.
Tá? Ela está aqui entre nós. Amiga muito querida. O papel do perispírito a gente já viu. O sonambulismo, ele traz também para a gente uma compreensão melhor a respeito dessa história da dualidade espiritual. Aí diz lá Kardec, o sonâmbulo vê às vezes seu próprio espírito e seu próprio corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal. E, entretanto, se confundem pelos laços que o unem. O laço que une o nosso corpo ao perispírito é esse laçozinho aí prateado que vocês estão vendo. A gente é ligado ao nosso corpo através desse fluido, desse lado fluídico que vocês estão vendo aí na imagem. Né? Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação. E essa dualidade faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, às vezes, é o ser corporal que fala do espiritual. E em outras é o ser espiritual que fala do corporal. Então, assim, é comum o espírito em estado sonambúlico falar ou descrever o que está vivenciando se utilizando de eu. Eu estou vendo isso, isso, isso. Eu vou fazer isso e aquilo outro. Mas ele pode também falar como se fosse ele. Ele está entrando agora em tal lugar. Ele está vendo um espírito feminino. Então, assim, ele narra aquilo, ele tanto pode narrar aquilo na primeira pessoa, como ele pode também se referir a ele próprio como se fosse ele. O que importa, na verdade, são as experiências que esse espírito está tendo em relação àquilo que precisa ser analisado, visto, evoluído, para, de alguma sorte, colaborar com ele e colaborar com aqueles que estão envolvidos no processo. Então, assim, eu posso, em estado sonambúlico, narrar o que está acontecendo comigo, me referindo a mim mesmo como ele, ou se referindo a mim mesmo como eu. Normalmente, quando eu falo eu, é o espírito que está falando. Quando eu falo ele, é meu corpo que está falando, porque é como se a minha boca estivesse narrando aquilo que eu estou vivenciando. Não sei se dá a entender muito bem, não, mas é mais ou menos isso que Kardec quis dizer para a gente. É complexo isso, não é não? Você, de repente, se vê fora do corpo. Aí, o meu corpo está ali, ó. Olha ele ali. Ele está ali. Olha ele ali. Mas você está onde agora? Eu estou aqui. Eu estou em uma outra situação. É complicado. O sonambulismo traz para a gente também, para quem o experimenta, como tantas outras faculdades espirituais, um conhecimento que não se perde, né? Então, assim, todas as experiências que nós vivenciamos, tudo que a gente carrega de inteligente ou de experiências vividas espiritualmente também, nada se perde. Tudo colabora conosco para que esse conhecimento fique conosco, contribuindo para a nossa evolução espiritual. Aí, ó, conhecimento, pensamento, evolução espiritual e espiritismo. Tudo isso são contributos que a doutrina espírita dá a gente para que a gente possa entender o quão valoroso é a assimilação e os conhecimentos que nós estamos adquirindo. Então, assim, semanalmente vocês vêm à casa de Francisco adquirir conhecimentos espíritas, uma visão espírita a respeito de Jesus e de fenômenos outros que você conhece ou desconhece.
Isso cria em nós pensamentos a respeito de tudo que a gente está escutando, vendo. Isso tudo fica guardado para nós e serve muito para a nossa evolução espiritual. E o Espiritismo está o tempo todo oferecendo para a gente essas grandes possibilidades. É por isso que criaturas como Allan Kardec, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros divulgadores como Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida e tantos outros, são essas criaturas de Deus que dão a gente a grande oportunidade de a gente se aprimorar. Toda vez que a gente vem à casa de Francisco escutar uma exposição como essa e tantas outras que a gente já escutou, a gente está adquirindo conhecimentos relevantes demais para a nossa vida futura. Muito relevantes. Muito importantes. Para que a gente, quando chegue no estado de desencarne, ou a gente chegue no estado da erraticidade, a gente está lá no mundo espiritual, a gente, inclusive, ter uma compreensão melhor a respeito do que se passa com a nossa longa existência. E até mesmo a respeito de tudo que já se passou conosco. Porque a gente termina aprendendo que a gente tem o que merece. Que a gente colhe o que planta. E que Deus, o tempo todo, diariamente, oferece a gente grandes e maiores oportunidades da gente crescer, da gente se melhorar, de nos tornarmos cada vez criaturas melhores. Mas tudo depende muito do tal livre-arbítrio. Deus dá a gente, inclusive, direitos de escolha. Eu posso acelerar, parar a minha evolução. Mas eu não posso retroagir. Vejam que misericórdia de Deus. Tudo de bom, de positivo, de virtuoso que cada um de nós já adquiriu, jamais se perderá. Eu posso até me negar hoje a não querer propagar, fazer o bem como deveria, e eu estaciono na minha evolução. Mas tudo de bom e de bem que eu já adquiri não se perde. O que se perde muitas vezes é a velocidade, como a gente vai cada vez mais se aproximar do estado feliz, de um mundo mais ditoso. Porque muitas vezes, por conta ainda desses sentimentos infelizes que a gente carrega, a gente retarda um pouco. A gente retarda não, a gente estaciona o carro da nossa evolução. Então, o espírito adquire por um acréscimo, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece em parte durante sua encarnação numa matéria muito grosseira, mas sempre se lembra disso como espírito. Tudo de bom que nós construímos não se perde. O sonambulismo traz para a gente também conhecimentos que se revelam para a gente. Eles podem trazer para a gente conhecimentos que vão serem revelados à medida que a gente entra em estado sonambúlico. E dá a gente essa comprovação da existência da gente. Dessa existência espiritual, que a gente não é tão somente matéria, corpo. A gente também é espírito. Vamos falar um pouquinho agora sobre os estáticos. O estático é o estado de alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais, absorvendo-se no enlevo e contemplação interior. O que é que acontecia com Francisco de Assis? Pelos relatos que a gente viu. Ele entrava em êxtase quando fazia orações e preces enquanto caminhava para outras cidades.
ele entrava num estado de êxtase tão grande que ele não se apercebia até das pessoas que queriam tocá-lo. E o que diz mais sobre isso? O êxtase é o estado em que a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira sensível e torna-se, de certo modo, palpáveis. De certo modo. Mas isso assim, palpável para o espírito que está vivenciando essa alegria, esse estado em que ele se encontra. Não é palpável por conta de que Francisco era tocado e não se apercebia, não. Para ele é palpável aquilo que ele está vivenciando naquele estado de êxtase. Diz mais assim, no sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação sem, entretanto, ultrapassar certos limites que não teria como transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. O espírito sente-se num estado resplandecente, completamente novo, que o circunda, harmonias desconhecidas na terra e arrebatam a um bem-estar indefinível que o envolve. A alma desfruta por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. Então, assim, o espírito em estado de êxtase está vivenciando, contemplando coisas tão profundas e tão elevadas que pode acontecer, inclusive, do espírito nem querer mais voltar. É um estado no qual a gente percebe, o espírito percebe, em que patamar de evolução ele já se encontra. Ele já é uma criatura, uma alma já mais evoluída. Aí diz assim, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Tem apenas, por assim dizer, a vida orgânica e sente que a alma está a ele ligada apenas por um fio que um pequeno esforço extra faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência de nosso ser imaterial. Inteiramente envolto nessa contemplação sublime, o estático encara a vida apenas como uma paragem momentânea. É uma situação em que o espírito se encontra realmente em um estado de contemplação fora do comum, Tem os riscos também de entrar no estado de êxtase. Kardec fala sobre esses riscos. Diz assim, dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito, e mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Então, dependendo do estado de elevação, tanto o estático como o sonâmbulo vai se aperceber ou entender completamente o que está se passando com ele. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação. O espírito fica no estado de excitação tão grande, do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Está lá no estado de êxtase e você perde a sua lucidez, porque você está contemplando de forma tão forte aquilo ali que você perde totalmente a sua lucidez a ponto de não saber nem o que ocorre com você. Daí o serem frequentemente em suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Aí vejam o perigo. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Então, assim, o espírito está no estado estático,
está no estado onde ele está tão envolvido com aquilo, ele está tão empolgado com aquele estado, que ele pode estar nesse estado dizendo assim, eu estou vendo Jesus e ele veio me abraçar. Pode ser verdade, mas pode não ser, né? A gente sabe que na Terra, para a gente se deparar e ver um espírito da natureza de Jesus, é pouco provável. Aí a gente vai falar, eu estou correndo, gente, porque o tempo é contra a gente aqui, né? Mas a dupla vista, para a gente começar a encerrar aqui a nossa fala. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília. Eu estou acordado, né? Não estou dormindo, né? E produz fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. É como se você estivesse aqui agora, no momento. Aí você, por um segundo, você fecha seus olhos e você vê alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Esse é o fenômeno de dupla vista. Ao entender isso, eu rogo hoje a Deus, em nome de Jesus, que aquele desastre que eu vi na Avenida Recife, num desses fenômenos, não tenha acontecido. Porque aí a gente presenciou a morte de uma criança. Queira Deus que isso não tenha acontecido. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Então, assim, é um tipo de fenômeno, a dupla vista, que pode causar em quem a está experimentando, né, muitas dúvidas e muitos sentimentos diferentes a respeito daquilo que está vendo, né? Porque dependendo das situações, você vai ter sentimentos de alegria, sentimentos de pavor, de medo, ou sentimentos de gratidão. Tudo depende de como você está vislumbrando essa realidade que pode ser presente, passada e futura, viu? No desastre do 11 de setembro, foram muitas as narrativas de pessoas que antes do acidente tiveram sonhos com aquelas torres. Várias pessoas em várias partes do mundo tiveram sonhos antes do acontecimento. Bora abrir as cortinas para a gente terminar, né? Bora concluir essa conversa, porque está todo mundo querendo comer sua pamonhazinha, sua canjiquinha, né? Na hora já. Aí diz assim Kardec para concluir, ó. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. Sempre existiram esses fenômenos. Sempre. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem todos tidos por sobrenaturais. A doutrina espírita dá a gente, né, essa condição de ignorar o sobrenatural e buscar através da pesquisa científica, das revelações que os espíritos dão para nós, porque a gente sabe que o espírito se sobrepõe à matéria, que o espírito é um ser vivente depois
dessa matéria que se decompõe e dá a gente esse entendimento, essa clareza de como nós podemos aproveitar tudo de bom que Deus nos oferece através dessas revelações espirituais, sejam entregues a nós ou sejam vivenciadas para nós, para o nosso progresso, para a nossa felicidade futura, para o nosso conhecimento que cada dia mais se enche, que cada dia mais cresce em nós, servindo muito e muito para a nossa evolução espiritual. É Deus quem nos oferece tudo isso. É Jesus que veio nos exemplificar o tempo todo das grandes possibilidades que o espírito humano carrega e tem em si, de fazer e executar sempre o bem, com vistas ao nosso progresso futuro, nosso progresso espiritual. Que assim seja sempre, Deus Pai, para que nós possamos ter a dignidade de um dia, como fez Francisco, dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Que essa paz fique com vocês e que todos possam colaborar uns com os outros e intimamente para os seus progressos espirituais.